existem margens de erro de desempenho, por exemplo, devido a cansaço do jogador, devido à idade do jogador. E vemos que isso ocorreu, por exemplo, no jogo do São Paulo e do Palmeiras, o que eles chamam de deficiência. Eu acho até que essa palavra não é muito adequada, mas o que eles buscam identificar é o desvio. E o que a tecnologia faz é que eles olham esses 90 minutos, cada milissegundo, e eles identificam qual é um comportamento normal. Em cada milésimo de segundo, como o ser humano responde àquela interação com a bola. E então ele identifica uma certa margem de variação desse comportamento normal. Se ele não estiver atuando dentro dessa margem de 3, então ele marca aquela interação como anormal. Então, na noite que estamos falando, no jogo do Palmeiras, havia 3 jogadores, o que nós poderíamos identificar como deficiência normal. E isso pode ocorrer de forma isolada. Everton tinha uma deficiência porque ele tinha um passe muito ruim. Rios tinha uma deficiência porque ele... Mas isso ocorreu de forma muito isolada. Depois, ele passou a analisar os jogos, a parte do São Paulo. Um jogador teve 8 deficiências. Isso estava além do triplo da reação normal de um jogador normal. E isso estava além da normalidade de um jogador, e ele tomou a decisão de não interceptar a bola. Ele pode mudar a inclinação do corpo para não interagir ali com a bola, e ele pode identificar, essa tecnologia é capaz de identificar quanto de peso que ele coloca em cada uma das pernas e como esse jogador se comporta na interação ali com a bola, como ele se posiciona ali na grama e como que ele move a sua perna. Então, a imagem de computador agora nos permite perceber e avaliar as imagens de forma muito mais precisa do que um ser humano é capaz de enxergar. O que esse jogador decide não interceptar uma jogada, um passe, em vez de correr. E isso eu vou mostrar aqui no filme que eu trouxe. É algo que ele poderia estar ali em cima das suas pernas, mas quando nós vemos o que ocorreu naquele jogo em particular, ele estava mais de 8 desvios padrão acima do desvio esperado para aquele jogador naquele problema de um jogo, de uma jogada de gol normal. E, ao mesmo tempo, eu acredito que naquele momento houve 7 ou 8 jogadores que tiveram deficiências, mas houve 5 em particular que tiveram deficiências em número 5, 6 ou 8 deficiências. E sempre na mesma marcação, que eram jogadas com potencial de gol. Então, eu tenho um alto grau de convicção ou de confiança nessa tecnologia, porque um gol foi um pênalti invalidado pelo árbitro de VAR. Os nomes desses jogadores, vocês podem assistir o jogo e podem avaliar por conta própria, mas eu tratei e tenho tratado de forma muito enérgica proteger o nome desses jogadores. Eu não estou dizendo que esses jogadores manipularam o jogo, mas eu vejo que, sim, posso afirmar que esse jogo, sim, foi manipulado pelo comportamento, pelo envolvimento. Mas agora, essa análise mais subjetiva não está em mim dizer. O que a tecnologia, sim, nos permite dizer é que a probabilidade matemática de um jogador ter 8 desvios padrão em todos os jogos, as jogadas de gol com risco de gol, é muito reduzida. A chance é muito reduzida. Mais do que 8 desvios padrão em todo o jogo, em todas as situações com risco de gol, isso é muito remota. E ter 5 jogadores com esse mesmo comportamento num jogo normal da temporada, tudo ocorrendo numa sequência, num jogo, numa situação com risco de gol, esses jogadores em outra situação, em outro lugar do jogo, onde eles já foram presos em outros
presos por causa baseado nessa tecnologia. Os jogos já foram cancelados e times já foram suspensos por conta no comportamento do time. E utilizando essa tecnologia, esses documentos são admissíveis na justiça e nunca houve um questionamento deles quando